A dança, ao longo de toda a história da humanidade, sempre foi muito mais do que apenas um movimento do corpo. Ela serviu como forma de celebração, ritual religioso, expressão de alegria, mas também como forma de manifestação de angústia e conexão com o divino ou com a comunidade. Na Europa medieval e no início da Idade Moderna, a dança ocupava um espaço central na vida das pessoas. Era presente em festas, casamentos, procissões e até em rituais de cura, mas também era vista com desconfiança por parte de setores mais conservadores, que a associavam aos excessos e à tentação. Esse contexto ajuda a entender por que, no século XVI, um fenômeno estranho e assustador chamou a atenção de todos, a chamada epidemia da dança. Para compreender o que aconteceu, é preciso lembrar do cenário da Europa naquela época. Estamos no ano de 1518, em pleno Renascimento, mas em uma região marcada por grandes dificuldades, a cidade de Estrasburgo, que hoje pertence à França, mas na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. A população vivia sob condições extremamente difíceis. Havia fome frequente, doenças como a peste eram constantes e a pobreza era generalizada. As tensões sociais e religiosas cresciam cada vez mais. A insegurança era algo presente no dia a dia de todos, e esse clima de medo e desespero seria fundamental para o que viria a seguir. Tudo começou com uma mulher chamada Frau Trofea, que no mês de julho de 1518 saiu de casa e começou a dançar sozinha nas ruas, sem parar, sem motivo aparente e sem demonstrar alegria. Segundo os relatos da época, ela continuou dançando por dias seguidos, mesmo ficando exausta, com os pés feridos e sangrando. O historiador John Waller, um dos maiores especialistas modernos sobre esse evento, confirma em seus estudos que esse foi o ponto de partida documentado no surto. Em pouco tempo, o que parecia um caso isolado se transformou em algo muito maior. Dezenas de pessoas começaram a imitar o mesmo comportamento, dançando de forma incontrolável como se estivessem em transe, sem conseguir parar, nem mesmo quando seus corpos já não aguentavam mais. A notícia se espalhou rapidamente e, em questão de semanas, centenas de pessoas estavam envolvidas. Pesquisadores como o médico e historiador Hecker, que estudou o fenômeno no século XIX, descreveram que o movimento parecia ser contagioso, afetando principalmente mulheres, mas também homens e crianças. Para as pessoas da época que não tinham o conhecimento científico que temos hoje, aquilo não fazia sentido. Alguns achavam que se tratava de uma maldição, outros que era uma punição divina, e muitos tinham medo de que também fossem contaminados. Os relatos da época, reunidos por estudiosos como Eric Middelford, mostram que a população ficava dividida entre a compaixão e o pânico, sem saber como agir diante de um fenômeno tão incomum. As autoridades locais da igreja também ficaram sem saber exatamente como lidar com a situação no início. Alguns médicos da época defendiam a ideia de que se tratava de um calor natural no sangue e chegaram a propor uma solução inusitada: contratar músicos e montar um palco para que as pessoas dançassem até que o excesso fosse liberado. Mas essa tentativa só fez o surto aumentar. Já a igreja, por sua vez, interpretou o fenômeno como um castigo ou punição espiritual, recomendando orações, penitências e peregrinações até o santuário de São Vito, santo que, segundo a tradição, protegia contra males do corpo e da mente. As tentativas de acabar com a epidemia foram, na maior parte do tempo, baseadas em crenças da época. Além da ideia de deixar dançar até cansar e das práticas religiosas, algumas pessoas foram levadas a locais afastados para se recuperar, enquanto outras recebiam cuidados muito rudimentares, que muitas vezes não ajudava e até piorava o estado de saúde. Com o tempo, o surto foi perdendo forças gradualmente. Ele durou cerca de um mês, até que as pessoas exaustas, desidratadas e enfraquecidas foram parando de dançar, seja por não terem forças ou pelo efeito psicológico coletivo ir diminuindo. Estimativas feitas por pesquisadores modernos, como John Waller, apontam que cerca de 400 pessoas foram afetadas diretamente pelo fenômeno em Estrasburgo. Não há registros exatos e precisos, pois os documentos da época são incompletos, mas os estudiosos concordam que várias pessoas não sobreviveram, muitas morrendo de exaustão, de infarto, derrame ou complicações causadas pela falta de descanso e alimentação adequada. Hoje, depois de séculos de estudo, a teoria mais aceita entre pesquisadores e cientistas é a de que se trata de um caso de transe coletivo induzido por um estresse extremo. Como explica o pesquisador John Waller, em um contexto de fome, medo e instabilidade, a mente humana pode reagir de formas incomuns, e a dança incontrolável foi uma manifestação física da angústia acumulada. Existem outras teorias,
como a de que tudo teria sido causado por um fungo tóxico no pão. Mas essa já foi descartada, por não se encaixar em todos os detalhes do evento. Assim, a epidemia de dança de 1518 continua sendo um dos casos mais fascinantes da história, mostrando como as condições de vida e a psicologia coletiva podem agir de maneiras que à primeira vista parecem inexplicáveis. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que tudo isso foi resultado de uma doença desconhecida, de um fenômeno psicológico coletivo ou de algo que a ciência não consegue explicar? Deixe sua resposta nos comentários.